Facebook para começar a responder. Estou sendo filmado aqui de todos os lados. Salve, rapaziada. Tranquilidade. Estou com um caderninho aqui. Sonzinho no fundo é o Ravi tocando, tá? Como está prometido, inclusive. Ele preferiu não aparecer, mas o som aparece. É o suficiente dar o clima. Salve, rapaziada. Ó o Jamanta. Fala aí, Jamanta. Você botou um doutor aqui na sua pergunta, né? Doutor Jamanta. Jamanta é um palhaço que leva alegria para as crianças que estão em hospital, que estão naquele clima triste, né? O Jamanta entra lá, ele tem um espírito fortíssimo. Acho que ele é grandão daquele jeito por causa do coração, que é muito grande. Como é que tá? Eu tô tentando mudar a câmera pra frente, aí já vai. Tem que ter o Facebook também, porque foi lá que foi feita a comunicação toda, né? Então, sem tá com a página Via Celestina ligada aqui, a página Via Celestina do Facebook, né? Porque no Instagram Via Celestina não tem mais nada a ver comigo. Só ficou a autenticação lá, porque não tinha jeito mesmo de tirar. Um dia a gente vai ver se autentica esse aqui, mas se não autenticar, já tá autenticando. Sou eu mesmo. Bom, vamos lá, entrou aqui a página Via Celestina do Facebook. Então vamos começar, tá? Chegaram as perguntas aqui. Eu não sou nenhum dono da verdade, né? Eu só formo uma visão de mundo a partir das minhas vivências. Então vou começar, tá? A primeira é de Keter Arruda. Você acredita que existe a possibilidade de criarmos uma mesa onde não haja só direita e esquerda? Porque a mesa será redonda, onde o curso natural da vida seja levado em consideração, com todos os representados, pessoas, animais e biomas. Olha, eu acho que essa proposta é bem futurista, né? Eu acho que a gente vai chegar nesse ponto. Mas agora nós estamos dominados. Estamos dominados pelo poder financeiro, que não leva em conta nem pessoas, nem animais, nem biomas. O objetivo é o lucro imediato. E esse domínio cria as nossas mentalidades. Essa história de vencer na vida, de sonhar em ficar rico, de patrimônio, de riquezas materiais, né, acabam detonando a nossa vida, acabam direcionando a nossa vida para um lado que não satisfaz. Não satisfaz nunca, porque as necessidades que a gente tem são abstratas, são espirituais. Tomada de consciência, é troca de afeto, é serviço coletivo. Quando você sente que o seu trabalho serve ao coletivo, você tem uma satisfação muito grande. Esse de esquerda e direita, eu não gosto dessa denominação porque ela me parece colonizada. Esquerda e direita era um parlamento francês, na Revolução Francesa, né? A França é um país colonizador, um dos mais cruéis. Né? O país colonizador é aquele que saqueia os colonizados, que põe a miséria nos países colonizados para poder ter um nível de vida no seu próprio território. E era um parlamento que tinha à direita os nobres, o sangue azul, os barões, duques, as pessoas com pedigree, né? E à esquerda tinham os burgueses ricos, os banqueiros. Nesse parlamento não tinha nada de povo. Tinha só o nome, o povo, mas era os pobres, a maioria, não estava nesse parlamento, não tinha representação. Eram os ricos, não nobres, disputando espaço no Estado onde mandava a nobreza. Entendeu? Então eu não gosto muito dessa denominação esquerda e direita, não. Eu prefiro humanistas e empresaristas. Os que defendem uma sociedade que tem no seu centro de importância o ser humano, e os que defendem uma sociedade que tem no seu centro de importância os interesses empresariais, os interesses econômicos. E essa mentalidade é ditada por um punhado de podres de ricos mundiais com seus cúmplices em cada país, que traem o seu país para o saque das elites mundiais e mantêm o povo na miséria. Esses odeiam qualquer tipo de educação realmente que mereça o nome, odeiam qualquer favorecimento ao povo, têm uma mentalidade descendente dos escravistas, né?
A gente está caminhando. O processo humano é longo. São milênios para trás e milênios para frente. A gente está num tempo presente que é transitório também. Está tudo mudando o tempo todo. Só não muda no ritmo que a gente quer. Tem o ritmo das mudanças da sociedade, do mundo. Na verdade, quando eu percebi que eu não podia mudar o mundo, eu mudei a minha vida. E aí o mundo mudou para mim. E eu comecei a ver as coisas com mais clareza. E acabei colocando isso no meu trabalho e deu no que deu, né? Coisa para o futuro. Vamos para a segunda pergunta do Gustavo Zayanchik. O filme do Augusto Cury, O Vendedor de Sonhos, tem um personagem exatamente igual à história do mendigo empresário, que perde a família no acidente aéreo, etc. Você sabe se é o mesmo? Olha, eu assisti o filme. O empresário que eu conheci, que me contou a história, não parece com aquele camarada. Aquele camarada parece meio, sei lá, parece meio doido. Sabe como? Parece meio alucinado. O empresário que eu conheci, quer dizer, era um mendigo, né? Mas tinha um apelido de empresário porque ele tinha sido empresário. Ele era muito mais suave, ele era muito mais amoroso, sabe? Ele era gente como a gente, ele não tinha um olhar alucinado, ele não pregava nada. Como eu mesmo também não prego nada, eu digo o que eu estou vendo, simplesmente. Eu acho que não é o mesmo cara. Ou se for, ele é concebido com a liberdade artística do cara que concebeu o filme, que escreveu, Augusto Cury, né? Não sei se ele conheceu o cara, mas não me pareceu o mesmo cara. Agora vem o Dr. Jamanta, meu camarada. Se a Globo é o maior vilão da psicologia do inconsciente e formadora de escravidão mental, se ela foi contra o Bolsonaro e suas ideologias, quem nessa história está errado? Olha, cara, todo mundo está certo e errado em algum ponto, né? Mas a Globo não é o maior vilão da psicologia do inconsciente. Ela utiliza a psicologia do inconsciente, que é usada em muitos outros lugares. O vilão da parada, para mim, é o punhado de podre de rico que domina o mercado financeiro. São os grandes banqueiros mundiais. Para mim, esses são os grandes vilões da história, que impedem o desenvolvimento da humanidade, impedem a criação de uma sociedade solidária, que compram as consciências em cada país para atrair o seu país. O mercado financeiro, quando ele tem um governo que é soberanista, que se preocupa realmente com o povo, que contém a ânsia saqueadora, né, das metrópoles, dos europeus, dos estadunidenses, né? Não dos europeus e estadunidenses como povo, mas das elites desses países, das suas empresas multinacionais. A essas pessoas interessa a ignorância. Então qualquer governo, a gente vê aqui no Brasil, qualquer governo que investiu no de baixo foi derrubado. A começar pela monarquia, que criou a abolição da escravidão, proibiu a exploração do trabalho escravo em território nacional em 1888 e foi derrubado em 1889, virou república. Mas o escravismo, a mentalidade permaneceu da mesma forma. Getúlio Vargas também criou as leis trabalhistas, auxílio maternidade, licença maternidade, férias remuneradas, criou o ensino obrigatório. Todas as crianças são obrigadas a irem na escola, porque antes o alfabetismo era natural para os mais pobres. Então Getúlio caiu por conta de fazer as leis em prol dos de baixo. João Goulart, a mesma coisa. Ele fez um programa nacional de alfabetização para exterminar o analfabetismo em território nacional. Ele decretou a reforma agrária, cedendo terras para 1 milhão de famílias, para a agricultura familiar. Ele foi derrubado pelas virtudes. Todo governo que investe nos de baixo cai. O governo do PT, eu bati muito do governo do PT porque eu vi muito vacilo. Eu não sou partidário de nada, né? Eu sou social. Então eu vi os vacilos e batia forte mesmo, ganhei antipatia de muita gente da esquerda, que eles dizem de esquerda. Mas foi um governo que investiu nos de baixo e caiu por isso. Só que ninguém vai dizer que esse governo vai ser derrubado porque agora tem preto pobre periférico na universidade, tem preto pobre periférico andando de avião, ocupando os espaços restritos para nata da classe média. Ninguém vai dizer que o governo foi derrubado por isso. Vai levantar a bandeira da corrupção. Porque a sociedade tem uma estrutura corrupta, corrompível e corrompedora. A sociedade foi formada assim desde que chegaram os europeus aqui. Sempre houve a falcatrua, sempre houve corrupção e sempre há corrupção. Qualquer governo
ele tem corrupção e convive com a corrupção se ele não for totalmente corrupto também. Agora, ninguém fala em corrupção quando os de cima estão se dando bem. Fala em corrupção quando começa a ajudar os de baixo. Aí levanta a bandeira da corrupção. Porque é um pretexto para derrubar um governo que favorece os de baixo. Favorece minimamente, migalhinhas, o pouco que seja. O de cima não gosta. Inclusive o ministro do governo anterior, o Paulo Guedes, falou uma frase que esclarece muito isso. Agradar o pobre desagrada o rico. E é o rico que manda. É isso. Não é agradar o pobre, é atender os direitos constitucionais da população. Se você atende os direitos constitucionais da população, ou seja, o Estado, o governo, garante alimentação, moradia, ensino de qualidade, informação verdadeira, esse governo vira inimigo dos de cima. Eles querem manter os mais pobres na escravidão, na ignorância e na desinformação. Bom, essa é a do Jamanta, né? Vamos lá. César Johan. Sobre as Forças Armadas. Qual o percentual da capacidade de entrega de resultados que os mesmos têm, considerando o porquê de sua existência? Bom, vamos lá. O porquê da existência das Forças Armadas, teoricamente, é um. Na prática, é outro. Quando Dom João VI chegou no Brasil, fugindo do Napoleão, ele chegou aqui e encontrou um país de mestiços. Ficou apavorado e criou a Guarda Real, que é o símbolo que a polícia do Rio de Janeiro tem até hoje, na porta dos carros. É uma coroa com um pé de café, outro de louro, sei lá. Mas é um símbolo imperial. A polícia foi criada para contenção da população, para repressão dos mais pobres. E isso é mantido até hoje. Agora, na teoria, as Forças Armadas são criadas para defender a nação, para defender o território, para defender o povo. Era o que eu ouvia do meu pai. E era o que eu acreditava quando eu entrei no Exército. Mas lá dentro, nas instruções, eu percebi que havia um desprezo muito grande pelo povo. Quando eu perguntei numa instrução que teve sobre os símbolos nacionais, eu perguntei, mas tenente, e o povo, onde é que entra? E ele falou, o povo é uma massa amorfa e acéfala, ou seja, sem forma e sem cabeça, que precisa ser controlada para não se tornar perigosa. Aí eu vi que o conceito da Força Armada a respeito do povo é o de contenção, é de repressão. Por isso, entre outros motivos, é que eu saí. Eu não quero ser uma peça numa engrenagem de repressão à população. Essa é a finalidade verdadeira das Forças Armadas. Vai ver a mentalidade que é formada nas Forças Armadas. São pessoas inteligentes quando passam no concurso, mas lá eles formatam a mentalidade de tal maneira, através de violência e chantagem. Toda vez que eu questionava, mandava eu calar a boca, eu não seria pago para pensar. Eu tinha que cumprir ordens. E para cumprir essas ordens eu tinha todos os privilégios. Eu tinha bons salários. A única carreira que você se aposenta é promovido e recebe um aumento para se aposentar. Você tem um sistema de medicina próprio, com médicos militares, hospitais militares. Você tem escola particulares para os seus filhos. Você tem todas as regalias, tem moral social, você tem porte de armas, você é uma autoridade para não questionar nada. Ou seja, é um mercado de consciência. Eu tenho que render minha consciência, abrir mão dela em nome da minha conveniência social. Também é assim que funciona. É assim que eu vejo a formação das Forças Armadas. Seria preciso uma outra formação, uma formação cidadã, onde os militares teriam consciência social. Sankara, Thomas Sankara, um militar de Burkina Faso, ele falou uma frase que eu tenho até hoje, tenho o desenho dele, eu vendo o desenho dele. Um militar sem consciência social é um criminoso em potencial. Porque muitas vezes você recebe a ordem de atacar pessoas que, se você tiver consciência social, você vai defender e não atacar. Mas sem consciência social você ataca. Isso é feito com as Forças Armadas, sobretudo com a polícia, aqui no Brasil. Durante a preparação para a Copa e para as Olimpíadas, eu vi muita gente ser expulsa das suas casas, comunidades inteiras, na vai dar porrada, expulsas das suas casas para a construção dos mega estacionamentos, shopping center, as arenas esportivas. Quer dizer, o povo está em segundo plano. Em primeiro plano, sempre o interesse empresarial. É coisa para a gente ir vendo, porque essa sociedade forma os nossos valores. E quando você percebe o que é essa sociedade, que falcatrua é essa, você pode questionar que valores são esses que eu tenho.
Será que o que eu quero da vida fui eu mesmo que escolhi querer? Ou eu quero que eu fui condicionado? Será que eu vejo o mundo como com os meus olhos limpos? Ou eu vejo com as lentes distorcidas que são colocadas na minha cara por uma mídia empresarial, de consciências compradas, que distorce a realidade para a gente ficar meio zumbi e não entender o que acontece? Sacou? A gente tem que pensar nessas coisas. Aí tem uma questão aqui, pode ser classificada de uma questão romântica, né? Como você lida com términos de relações de amores não correspondidos? Ou amores não correspondidos. Cara, quando eu era moleque, eu achava assim muito violenta a abordagem dos meninos, dos meus camaradas, das meninas. Geralmente com mentiras, com bajulações, né, para ganhar. Eu achava diferente, eu achava isso desrespeitoso. Era como se eu não considerasse a inteligência da mulher. Eu fazia diferente. Quando uma menina me interessava, eu procurava me colocar no ângulo de visão dela, olhando para ela para ver se fazia contato visual. Na hora que eu consegui o contato visual, tinha duas possibilidades. Ela podia simplesmente passar o olho por mim, estava olhando para um lado, me olhava e já olhava, não estava nem um pouco interessada. Saía fora. Eu desistia. Eu não tentava ganhar, porque eu acho que essas coisas não é uma coisa, não é para se ganhar, é para ver sintonia. Às vezes o olho batia e olhava para mim e a gente trocava um sorriso. Aí eu me aproximava, porque já tinha sido demonstrado interesse. Eu me aproximava: oi, tudo bem? Meu nome é Eduardo, paz. Eu queria trocar uma ideia. Acho que a gente pode trocar uma ideia. Geralmente dava certo, a gente saía para trocar uma ideia, para se conhecer. Eu não ia dando em cima: ai, como você é linda. Eu achava isso bobo, não me interessava. Eu queria conhecer a pessoa, para ver se tinha sintonia. Eu, na minha vida, eu casei 7 vezes, cara. Eu fui tentando. Em cada casamento eu tinha muita coisa a aprender. Em cada final, claro que tinha muito sofrimento. Mas a gente tem que lembrar sempre que o sofrimento passa, não é o fim do mundo. Toda dor que rola, eu sempre lembro: amanhã essa dor vai ser lembrança. Ano que vem eu vou lembrar disso aqui. E isso vai ter passado. Porque tudo passa. O amor é que nem uma tomada, ele precisa de 2 lados. Se você tirar um lado, não funciona. Tem que ter os 2 lados. Quando você tem o seu lado e vê que o outro lado não tem, eu acho que naturalmente o afeto vai caindo. A não ser que eu tenha algum problema psiquiátrico, vira uma obsessão. Mas eu não tenho isso. Eu acho natural. Quando acaba uma história, é porque vai começar outra história. Toda vez que acaba um ciclo, começa um outro ciclo. E a gente caminha para diante. E o tempo passa e toda ferida cicatriza. Não pode entrar em depressão, cair em revolta, porque são coisas da vida, a gente não pode estar apegado a nada. Tudo passa. Até o nosso corpo é um empréstimo da natureza que um dia ela vai cobrar e a gente vai sair daqui. Não pode ter apego, é seguir adiante, sempre seguir adiante. Vamos para outra. Qual a sua opinião sobre as pessoas que pedem dinheiro na rua? É uma pergunta muito genérica. São muitas pessoas que pedem dinheiro na rua, e cada caso é um caso. Já encontrei gente honesta e gente desonesta. Gente que precisa mesmo e gente que é um jeito de se virar. Eu me lembro de chegar num bar, lá no Maciel, no Pelourinho, em 1980, e encontrar aqueles mendigos todos que eu encontrava na rua. Do lado, na parede do bar, tinha muleta encostada, tinha gesso retirado, aquelas coisas que os caras usavam, porque eles não se dispunham a trabalho escravo, eles davam o seu jeito. Para mim eram artistas cênicos que encenavam para poder arrumar um trocado, que não precisava ser muita coisa, mas que naturalmente pela sociedade, sabotados como foram em instrução, em educação, sabe, atirados no mercado como a mão de obra mais barata para ser explorado, para ser escorraçado, para ser humilhado, as pessoas davam o seu jeito. Eu tive oferecimento da pessoa me oferecer, de querer me ensinar como fazer uma ferida com ketchup, mostarda e farinha de trigo, botar na perna para pedir dinheiro numa igreja. Eu achava graça, não era minha, mas eu achava engraçado as pessoas se virando para sobreviver sem se deixarem escravizar. Eu não julgo, sabe? A vida julga cada um. A gente não precisa perder tempo em julgar, não, porque cada atitude é uma decisão própria. Cada decisão dessa é um plantio, e cada plantio dá a sua colheita. Todo mundo colhe o que planta.
Então eu não perco tempo julgando ninguém. E muitas vezes eu acho engraçado as virações, né, as criatividades. Então não julgo, tem todo tipo de gente na rua. Eu encontrei um cara que lia alemão, ele me emprestou um papelão para eu dormir do lado dele, quando eu vi ele estava lendo um livro em alemão. Ele disse que aprendeu sozinho, não sei. A rua é muito rica, de pessoas, de conhecimentos, de experiências, de vivências. Tem muita história. Bom, vou partir para outra aqui. Estamos com quanto tempo já? Nem sei. 21 minutos. Ah, tá, beleza. Bom, o que você pensa sobre a relação econômica, ideológica e vice-versa? Qual cuidado devemos tomar para não abrir mão do ideológico a fim do econômico? Acreditando que se está fazendo um bom trabalho, quando na verdade a intenção é muito mais financeira do que uma transformação social. Olha, nós estamos numa sociedade onde o egoísmo é altamente estimulado. Altamente estimulado. A desconfiança, a competitividade, a disputa, a ambição é altamente estimulada. Então, as pessoas saem atrás. Mas pelo que eu pude ver nas experiências que eu vivi, muita gente que corre atrás do material, que enriquece, não é nem muita gente, diante do total, é pouca. Os que conseguem patrimônio e tudo mais, quando chegam lá no final da vida, quando chegam na alta velhice, começam a ver que isso não tem sentido. Eu sempre dizia que riqueza, conforto, luxo, consideração social era pouco para querer da vida. Eu quero satisfação, eu quero uma razão para estar existindo. E essa razão não pode ser material, porque eu não vou ficar aqui. Eu sei que eu estou de passagem. Como que o meu objetivo de vida vai ser só material? É claro que a gente precisa ter uma casa, precisa ter roupa para vestir, comida para comer, o mínimo para viver com dignidade. E até isso a sociedade nega para uma grande parcela da população. Então essa parcela é muito fácil de enganar, de que o objetivo da vida é só material, porque eles não têm nenhum material. Agora, quando você tem um material, você querer demais vai fazer você perder a paz. Quando você tem muito mais do que precisa, você tem que cair na defesa do que você tem. Porque você vai estar sob ameaça de roubo o tempo todo, ameaça de sequestro, você vai ter que se cercar. E se cercar de quê? De pobre, até para te defender. É gente para fazer a sua comida, para faxinar a sua casa, para lavar a sua roupa, para te transportar, para te defender, para te proteger. E você não se sente seguro se não estiver dentro da gaiola. É aquela gaiolinha de ouro, onde você tem os alpistes importados, você tem veterinário, você tem um limpador da gaiola, mas você não pode voar. Ali o gato não te ataca, não tem perigo de chegar gavião, não tem coruja de noite, mas você está preso. Você não pode sair dali. Se sair, fica com medo. Por isso que eu digo, se você quer ter liberdade, você tem que se atirar no risco. Se você quer segurança, você tem que aceitar a prisão. Então, o papo é esse. Eu acho que já foram as perguntas todas. Todas. Então é isso, moçada. Domingo de noite, a gente vai fazer outro vídeo desse, tá? Quem quiser mandar perguntas, é aquele caça-níquel que a gente está fazendo, né? 20 conto, manda uma pergunta, e domingo de noite a gente vai responder de novo. Pode ser às 8 horas? Pode ser. Então, domingo, 8 horas, quem quiser mandar perguntas, o esquema é o mesmo, no Via Celestina, tem o WhatsApp. Valeu, moçada? Então, tá feito. Até lá. Valeu. Como é que diz esse negócio? Você leu as desse lado? Hein? Você leu as desse lado? Eu acho que sim. Agora é Ravi Marinho no solo aí. Para finalizar.